Caríssimos irmãos e irmãs, sábado da oitava da Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A primeira leitura da liturgia de hoje, da liturgia da palavra de hoje, é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Ou seja, continuamos a história da cura do paralítico. Agora, depois do testemunho de fé que ouvimos ontem de Pedro e João, diante dos chefes ali do templo, dos sumos sacerdotes, dos seus parentes próximos, que reúnem no sinédrio os dois e veem a firmeza com que eles falam, não conseguem compreender de onde surge tanta clareza, tanta inteligência para homens que são pouco instruídos. Ou seja, os sumos sacerdotes olham as aparências. Eles não pertencem ao nosso grupo, eles não são os nossos. Por que eles estão falando desse jeito? Da onde que veio toda essa inteligência? É preciso que a gente resgate aquilo que Jesus disse. Não se esqueçam que quem falará por vós será o Espírito de Deus. É o Espírito que vos iluminará e vos impulsionará. Então significa que não é preciso que a gente faça nada, não se prepare, não se cuide. É preciso que a gente tenha fé. É preciso que sejamos seguidores de Cristo. O Espírito de Deus vai nos revelando os sinais no caminho. Muitas vezes se ouve dizer que o Espírito não atende vagabundo. Não, o Espírito de Deus não atende homens e mulheres que não estão no caminho de Deus, porque não conhecem esse Espírito. O Espírito de Deus pode até vir ao encontro da pessoa, falar-lhe, dar-lhe um sinal, mas ele não entende, ele não compreende. Por isso que é preciso que compreendamos isso. O ter fé não é só acreditar. O acreditar é colocar-se num caminho e também crescer no conhecimento, na vivência dessa palavra, no testemunho. O que assusta os chefes do templo? A força do testemunho de Pedro e de João. Eles não têm medo de testemunhar. E os chefes da sinagoga têm medo do povo que está lá e do povo que viu o que aconteceu. E os chefes do templo têm mais um medo ainda. O Pedro e João têm um testemunho forte, têm uma palavra convicta, são realmente seguidores de Jesus, eles caminhavam com Jesus. Mas ao lado deles tem um sinal. Ou seja, existe a palavra e existe o sinal, o aleijado curado, e existe a palavra que é o testemunho de Pedro e de João. O que eles vão fazer diante disso? Eles não podem negar, está claro. Os sinais que acompanham, meus irmãos e irmãs, não acompanham só para nos fazer crer, mas eles testemunham a graça de Deus que se manifesta. Talvez você pode pedir ao Senhor, se o Senhor aparecer, eu vou crer. Não é necessário desafiar a Deus. Mas a cada dia nós podemos perceber os sinais de Deus que nos rodeiam. Basta que tenhamos um coração aberto para compreendermos esse Senhor. Basta que tenhamos um coração disposto. Se até aqueles chefes que queriam condenar, que condenaram Jesus e queriam condenar os seus discípulos, acreditaram no fato acontecido, porque eles não condenaram Jesus porque Jesus não fez sinais. Eles condenaram Jesus porque Jesus fez sinais. Jesus tinha força na palavra e a força nos sinais. O testemunho dele era completo. E o testemunho dos discípulos também é completo. Então o que eles vão fazer? Eles vão usar do poder que eles têm, poder religioso, poder político, autoridade, para dizer, olha,
vocês estão proibidos de ensinar o nome de Jesus. Interessante isso, né? Até eles recorrem a essa nomenclatura que Lucas apresenta várias vezes nos Atos dos Apóstolos. Parem de falar do nome desse Jesus. E aí o interessante é a resposta de Pedro e João, que nós vamos ler agora no versículo 19 e 20. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos. Ou seja, eles devolvem o julgamento para aqueles homens tão cultos e tão célebres. Se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Então, se vocês são os inteligentes e nós não somos instruídos, então nós queremos dizer a vós. Será que nós devemos acreditar e seguir o que vocês estão nos dizendo? Ou devemos seguir o chamado de Deus que nos impulsiona a levar essa palavra a todos os lugares? Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Se foi tão difícil para eles compreenderem o sinal do ressuscitado, e nós veremos isso daqui a pouco no Evangelho de Marcos, depois que eles compreendem pela graça do Espírito, pela força e pela unção desse Espírito, eles não conseguem mais ficar quietos. E nós não veremos mais eles quietos. Veremos sim eles anunciarem a boa nova a todos os cantos e a todas as realidades. Eles serem este sinal e essa testemunha tão importante do Cristo. Então a resposta deles é uma resposta dizendo: olha, vocês que são homens religiosos, homens sábios, mestres da lei, homens doutos nos conhecimentos das Sagradas Escrituras, julguem vocês mesmos se é melhor nós seguirmos a Deus ou nós seguirmos as ordens de vocês. Quanto a nós, vai dizer Pedro e João, nós continuaremos com o chamado de Deus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, mesmo sendo muitas vezes interrogado pela palavra, mesmo muitas vezes sendo questionado por este fato, por aquele fato, nós nunca podemos perder o centro fundamental, que é ouvir o chamado do Senhor. Que é abrir o coração para esse chamado. Que é não termos um coração duro, que não consegue perceber o sinal, que não consegue se abrir à perspectiva da novidade que o Evangelho vem nos apresentar. Nós precisamos ser homens e mulheres com um coração manso, aberto, para que esta água do Espírito possa regar e o nosso terreno possa frutificar. Se nós ficarmos seguindo só o projeto dos homens, só para tentar alegrar um ou outro, nós com certeza esqueceremos da proposta que Deus nos faz hoje. Por isso o Salmo 117 vai nos dizer: dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Mas poderia surgir um questionamento na sua cabeça. Como que eles foram presos, logo depois vão ser açoitados, e mesmo assim eles dão graças a Deus? Meus irmãos e irmãs, a fé e a convicção de seguirem o Cristo é maior do que o sofrimento nesses apóstolos. Por isso eles são para nós grandes testemunhas. Eles são grandes testemunhas, homens de fé e de força, que ofereceram as suas vidas, não porque se sentiam mais corajosos, mas porque acreditaram no nome do Senhor. Se nós nos fixarmos nesse nome do Senhor, que Ele que é o tronco que nos dá a verdadeira vida, nós vamos caminhar como homens e mulheres ressuscitados. Mas é preciso tomarmos cuidado. O evangelho deste sábado, que é tirado de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15, é o único evangelho de Marcos dessa oitava, porque Marcos narra de uma forma muito breve e muito sucinta a ressurreição de Jesus.
Porque o que ele destaca no texto? A falta de fé. O texto de hoje vai nos dizer 3 aparições de Jesus no mesmo texto, em 7 e 8 versículos. Primeiro, Jesus aparece a Madalena, que ele vai dizer que foi aquela que o Cristo tirou os 7 espíritos, ou seja, tirou a totalidade, a força do mal da vida dela e libertou-a para o novo. Qual é o novo? Compreender a ressurreição. Compreender o sinal, ser a apóstola, como vai dizer o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, ser a apóstola primeira, que viu, acreditou e foi falar aos discípulos. Os discípulos creem? Não. Os discípulos estão tão tristes, chorando, de luto, que não conseguem crer. O coração é duro. Marcos vai dizer novamente que Jesus aparece a outros 2 no caminho para o campo. Possivelmente nós temos aí o relato de Lucas 24, dos discípulos de Emaús. E nessa ida para o campo, o Senhor caminha com eles. Eles voltam, contam aos discípulos o que viram e o que ouviram. E mesmo assim, os discípulos não creem. Então Jesus aparece aos 11, terceira vez. Ou seja, 3 aparições do ressuscitado para que eles possam crer. E Jesus não leva a paz. Diferente dos outros evangelistas, onde Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. Jesus não diz isso. Olha o que nos narra João, os que nos narra Marcos, no versículo 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e da dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Ou seja, a comunidade é uma comunidade dura, meus irmãos e irmãs, que não consegue compreender os sinais da ressurreição, que não consegue acreditar no irmão. Parece que Jesus está lendo o nosso coração hoje, né? Quantas vezes somos duros em crer, principalmente nos sinais de tantos irmãos e irmãs. Às vezes simples e pouco instruídos, como nos diz a primeira leitura, e que nós não acreditamos. O sinal precisa ser bonito, precisa ser grandioso, precisa ser forte, precisa ser voraz para realmente eu crer. E o que Jesus faz? Jesus repreende a falta de fé. Que nós possamos acolher essa repreensão do Senhor e sermos homens e mulheres que creem, que têm olhos abertos para ver o ressuscitado, têm ouvidos atentos como discípulos para acolher a palavra do Mestre, mesmo que essa palavra venha pela boca de outra pessoa. Não é o próprio Jesus que precisa vir à sua frente. A palavra pode vir e te falar, um irmão pode vir e te falar, um exemplo, um testemunho pode vir e te falar. Por isso que precisamos ter ouvidos de discípulos, para acolhermos, para conseguirmos compreender, como ouvimos no dia de ontem, né? O discípulo que Jesus amava fica em pé e diz: é o Senhor. Como nós temos percebido esse Senhor nas nossas vidas? Como nós temos aberto nosso coração ao seu projeto? Finaliza-se já quase a oitava da Páscoa, que finalizará no dia de amanhã, no domingo. E como está o nosso coração? Talvez eu esteja um pouco apreensivo por causa do isolamento social, por causa de toda essa doença e todo esse sofrimento, porque estamos sendo castigados. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: onde está a sua fé, meu irmão? Onde está a sua confiança no Senhor? Que precisa fazer deste momento, não um momento de tristeza e de ficar de luto num canto, mas um momento de aparecer e trazer a esperança, ser um sinal, um testemunho. Que nós possamos pedir ao Cristo ressuscitado, meus irmãos e irmãs, que nos faça homens e mulheres anunciadores, como nos diz o versículo 15,
do evangelho de hoje. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. O Senhor fala isso a nós. O Senhor fala isso a mim, o Senhor fala isso a você. Que nós sejamos sinais da boa nova que a ressurreição nos trouxe, da vida verdadeira. Feliz Páscoa.